Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Já vou colocar aqui o assunto da live, que é reprogramação mental. Oi, Cíntia, boa noite, tudo bem? A gente acabou de entrar aqui e hoje nós vamos falar sobre reprogramação mental. Tenho certeza que é um assunto que você vai adorar. E se você quiser, você fica aqui com a gente, viu? Porque vai ter um monte de surpresa até o final da live. Quem vai estar com a gente hoje, boa noite, é uma especialista em programação neurolinguística, já tem mais de 3.000 horas de programação neurolinguística, né, no currículo e nas especialidades dela, né? Já tem habilidades aí longas nessa área. E ela vai trazer um pouquinho pra gente sobre reprogramação mental nas organizações. Travou? Não é possível. E pior que eu tive que derrubar a live para poder começar de novo. Será que tá travando? Travou a voz e o vídeo, Cíntia? A Marina não tá conseguindo entrar. Ela mandou para mim que tá com bastante dificuldade. Ela tava tentando e não tá conseguindo. A gente começou a live às 7, já tinham várias pessoas conectadas e teve que sair. Oi, Jefferson. A Cíntia disse aí que tá travando, Jefferson. Você teve essa impressão? Vocês podem olhar aí pra mim? Que a Marina já tá aparentemente com dificuldade de novo de entrar. Oi, Silva. Boa noite, tudo bem? Vamos ver se a Marina vai conseguir entrar aí. Vamos aguardar só mais um tempinho. Boa noite, gente. O assunto aqui hoje vai ser reprogramação mental. Seu tá normal? Ai, que bom, Jefferson. A gente vai falar sobre reprogramação mental. A gente tá com uma especialista, uma pessoa super bacana, vai trazer aqui pra gente né, esse assunto. Ela já tem expertise tanto teórica, né, tanto acadêmica quanto na prática. Ela já trabalha com esse tipo de treinamento e ela vai contextualizar isso pra gente no campo das organizações, no campo falando sobre liderança, falando realmente sobre o campo profissional. Tenho certeza que vocês vão adorar. Oi, Clésia, boa noite! Hoje a conexão tá super difícil. Oi, Netão! Boa noite! A conexão tá bem difícil hoje. A Marina ainda não conseguiu voltar. Ela entrou aquela hora e já também não conseguiu retornar. Eu também tava com bastante dificuldade. E a Silvia, que entrou e foi a primeira a entrar na live, disse que logo no comecinho também já estava travado. E a minha internet é muito boa, viu? Olá, meu amor. Olá. Vamos começar um bate-papo aí nos comentários? Eu tô super ansiosa, Marina. Cadê você, Marina? Tá todo mundo super ansioso para poder pegar o seu conteúdo. Oi, Alessandra. Boa noite, tudo bem? A gente teve um problema na internet. Tudo bem, meu amor? Tudo jóia. A gente precisou derrubar a live para recomeçar por conta da internet. Oi, sensações make. Tenho certeza que são maquiagens incríveis. Deixa eu ver o que a Clésia tá falando aí. Quando tem pessoas tops, até a internet pira. Ah, muita pressão, né? Tudo jóia. Então, gente, cadê a Marina, meu Deus? Que desespero que tá me dando. Ah, você é a Marina, Marina? Não conseguiu entrar pelo seu Instagram? Não, eu não te chamo, Marina. Você é que solicita. Eu não tenho como te chamar. Você solicita para poder participar ao vivo, amor. Assim que você entra, aparece aí pra você. Volta um pouquinho pra cima que tá aí sua solicitação. Não consigo te chamar não, Marina. Aí, ó, transmitir ao vivo com Marina. Vamos ver se vai dar certo. Mas normalmente é só a pessoa solicitar entrando. Oh, meu Deus, nossa senhora. É porque você é celebridade, Marina. Você falou assim, Flávia, é porque seu canal é sério, eu sou descontraída. Aí como é que eu vou fazer? Eu falei, vai entrar com tudo, né? Vai entrar quebrando, Marina. Não, programação mental positiva, você viu? Programei, filha. Eu falei, eu vou fazer diferença no seu canal, já era. É claro que é isso aí mesmo. Já começou, já rompendo, já quebrando o padrão, já.
Penso que se é para causar pouco, você acredita que voltou a funcionar meu celular? Não, agora já foi, agora deu. Vai aqui mesmo, vamos embora. Boa noite, Pamela. Marina, é um prazer muito grande estar com você aqui, Marina. Eu já estava falando com o pessoal, não sei se você ouviu, já adiantei das suas milhares e milhares de horas trabalhando com PNL, sobre as suas habilidades não só acadêmicas, como de experiência mesmo, né, com o trabalho na área, não só com a programação neurolinguística, como milhões de habilidades que você tem aí, inclusive bioequilíbrio, né, Marina? É uma coisa que eu nem nunca ouvi falar, enfim, é tanta coisa, e é tanta coisa interessante, tudo voltado para desenvolvimento humano, gestão e liderança, que a gente realmente tem muita coisa aqui para aprender hoje e para enriquecer aqui com o canal. Quero te agradecer. E queria te pedir para você, assim, para quem não te conhece, se você podia fazer uma breve apresentação, né? Eu já falei muito, mas é sempre bom você se apresentar aí de Pindamonhangaba. Jesus, gente, boa noite. Eu quero dizer para vocês que, olha só, eu falei para a Flávia assim, Flávia, eu vou dar técnica, eu já vou ensinar o conteúdo, eu já vou ensinar a ferramenta, e as pessoas já vão sair daqui aplicando as ferramentas de PNL. E realmente é isso que aconteceu, né? Por quê? Porque isso nada mais é do que uma programação. Então, eu já programei que eu ia fazer diferente aqui nesse canal, né? Então é isso. Bom, Marina aqui do interior, e essa cidade é bem conhecida. Por quê? Porque ela saía no Raul Gil, né? Então muitas pessoas já conhecem a minha cidade, porque o Raul Gil já falava com as criançadas lá, ficava fazendo, bulinando eles para poder falar essas nomes dessa cidade, né? Gente, eu sou uma cientista do comportamento humano. Então, tudo o que eu fiz a partir do mundo empresarial, porque eu comecei empreendendo, comecei a minha carreira empreendendo e intraempreendendo. E nessa fase, eu entendi que eu precisava fazer algo diferente. E o que foi algo diferente? Foi gestão de pessoas. Então, eu fui buscar entender um pouco mais do comportamento humano. E hoje eu falo que eu virei uma cientista do comportamento humano. Porque todas as formações e todas as técnicas que eu fui buscando para entender um pouco mais como funciona o ser humano. Já estava com foninho, agora estou sem foninho. Vou falar Mas para tá você, dando... me fala. O áudio tá ótimo, pelo menos para mim. Se o pessoal quiser falar isso tá tudo certo, para mim eu tô te ouvindo perfeito. Então, essa é a Marina, uma cientista do comportamento humano, né, que fui buscar, então faz algum tempo que eu entendi que a gente não conseguia fazer a diferença dentro da empresa se a gente não conhecesse a fundo quem era a pessoa. Porque a empresa nada mais do que é resultado da pessoa. Então, gente, eu tô dando risada aqui. Ah, achei que tinha travado. Eu achei que tinha travado, porque ela é engraçado, travou de um jeito diferente. Eu travei que eu olhei eu aqui de óculos. Gente do céu, fala sério. Bom, agora vamos lá. O que hoje a gente vai trazer para essas pessoas, então, para seus convidados aí? O pessoal está falando, o que é isso, Flávia? Que negócio é esse aí? Mas bora lá trazer conteúdo para as pessoas que estão aí te acompanhando e que, na verdade, ficaram um tempo ali esperando, né, a Marina chegar. Então, eu quero dizer minha gratidão mesmo para vocês, né? Realmente tiveram assim a paciência, espera internet, volta internet. Então, gratidão mesmo. E Tenho aí, certeza que Flávia? eles vão ficar até o final, Marina, porque vai valer muito a pena. O que você tem para trazer é muito interessante. Deixa eu te falar, vamos começar explicando para o pessoal primeiro o que é uma programação mental, porque depois a gente entra no né? Porque para você poder reprogramar significa que algo foi programado, né? E talvez muitas pessoas que estão acompanhando aqui não sabem nem o que é uma programação mental. Vamos começar por aí? Vamos lá.
Bom, PNL, Programação Neurolinguística. Então, o que é uma programação? Então, eu vou trazer bem ilustrativo através de uma metáfora, que é a metáfora do computador, né? Então, programação. Então, quando a gente compra um computador, como que vem esse computador para a gente? Zerado, né? Então, é assim que vem, é assim que chega, né, o ser humano. Então, ele chega zerado. Então, a partir disso, ele começa a ter as suas próprias experiências e igualzinho um computador, né? Então ele vai colocando, vai sendo colocado os programas de acordo com a gente vai crescendo, crescendo, então a gente vai sendo programado. Então essa é a programação. Então, basicamente simplificando do simples, então a gente é como se fosse um programa instaurado na nossa mente que vem desde a nossa infância. Bom, computador chegou zerado, nós chegamos zerados. Simples assim. Então, conforme a gente vai crescendo, o que acontece? A gente vai sendo instaurado na gente os programas. Nada mais é que os registros, né? Então, conforme você vai crescendo, vai ficando esses registros na sua mente. Neurolinguística. Neurônios. Então, vai sendo programado onde? Nos seus neurônios, dentro da sua neurologia. Eu costumo falar que são trilhas neurais, né? Esses neurolinguistas são as suas trilhas neurais. Bom, pronto. Linguística. Linguística nada mais é do que as palavras. Então, a gente vai construindo essa linguística através, né? A linguística nada mais é do que as palavras. Então, essa é a junção de programação neurolinguística. Então, é como se eu tivesse lá um computador e eu fosse colocando nele os programas através da mente com o uso das palavras. É isso. Marina, ok. E como chega isso para gente? Tá? Então, como chega isso para nós? Ele vai chegando através dos nossos canais. Então, já na nossa infância, a gente tem um canal representacional. Então, a gente fala que dá entrada na nossa mente através desses canais. Então, quais são esses canais? Visual, auditivo, sinestésico. Então, através desses canais, esses programas eles são inseridos na nossa mente através da linguística. É uma forma. Então, quando eu escuto as palavras, eu estou inserindo um programa. Quando eu sinto as sensações, eu estou inserindo um programa. Quando eu vejo, eu estou inserindo um programa. E o que é programa? Nada mais é do que as circunstâncias, as situações que estão sendo vividas durante a nossa vida. Então, a neurolinguística é basicamente isso. Bem simples, para que você possa realmente entender como chega isso para você. Então, chega como? Os programas, eles chegam através dos seus canais representacionais. Maria, então nada mais é do que o que a gente ouve dos nossos pais, das pessoas próximas que participam da nossa criação ao longo da vida, né? Em forma de palavras, em forma de ações, todo tipo de expressão que puder, né? Todo tipo de expressão, seja ela corporal, seja através da fala, né? E isso aí nada mais é também do que a fixação de crenças, né? Sim, na verdade, a gente tem uma ferramenta dentro da PNL que chama pirâmide dos níveis neurológicos. Então, através dessa pirâmide, você vai entender que a crença ela está lá no topo, né? Então, a gente tem sim as nossas crenças, só que para chegar nas crenças, você tem os níveis abaixo, que é o ambiente, os comportamentos, as capacidades, seus papéis, né? Chega nas crenças o legado.
Enfim, o que que acontece? O que que é importante para uma programação neurolinguística? O que é importante a gente saber? É importante que dentro desse contexto a gente precisa entender qual é o nosso sistema, como nós funcionamos. Então, o que que acontece? Quando eu entendo o meu sistema, entendo o sistema do outro, o que que eu faço? Eu consigo buscar uma estratégia eficiente para eu reprogramar a crença. Só que a crença é o nível mais alto. Quer dizer, não é o nível mais alto, é o sexto nível. Então, quando eu chego à crença, eu mudo todo, eu consigo fazer uma reprogramação em todos os níveis abaixo. Aham. Então, a crença, ela é algo que passou pelo ambiente, ela passou pelos seus comportamentos, ela passou pelas suas capacidades e passou pelos papéis, ela chegou na crença. Então, a crença, sim, é algo instaurado. Só que você estava dentro de um ambiente que trouxe vários comportamentos, que foi levando você a buscar habilidades. Quando você passou a entender os seus papéis, aí você atingiu a crença. Mas Entendeu? é Nos assim, níveis mais. isso me levou a pensar aqui um pouquinho pelo seguinte, dá a ideia de que a construção da crença é algo moroso, né? Que vai acontecer aí ao longo do tempo, ao longo da sua criação. Então, se a construção ela é morosa, como que poderia ser feita uma reconstrução dentro de uma instituição, por exemplo, né? Dentro de uma organização, sendo que a construção ela veio ao longo da vida? Eu já fiquei até assim, do tipo, ai, conta aí. É, menina do céu, esse é o maior desafio e eu sou apaixonada pela PNL. Hoje eu uso PNL em tudo, em tudo. Então, assim, eu tenho N histórias e N experimentos. Por quê? Porque eu tenho uma empresa e dentro dessa empresa, eu costumo falar que essa empresa é meu laboratório, né? Porque lá eu faço todos os experimentos. E a PNL, que é a minha paixão, porque eu tenho aí. Você já falou tudo isso das horas, né, do tempo e tal. E assim, por que que eu sou tão apaixonada pela PNL? Porque a PNL mudou e transformou a minha vida. Então, eu fui reprogramada e eu me reprogramo até hoje. E como é isso dentro das instituições? Você reconhece, então, nós entendemos isso porque teve um momento, né, que eu passei por toda essa experiência. E passando por essa experiência, eu falei, meu, todo mundo precisa conhecer isso. Todo mundo. Porque se eu conseguir fazer resgates a crenças que me impossibilitava de me performar, ou de ter saúde, ou de ter prosperidade, que estava no nível da crença, e a crença, ela me impedia de ter resultados dentro do ambiente, eu falei, nossa, vou ter que trabalhar isso aí. E quando a gente faz isso na própria vida, isso facilita muito. Isso super facilita. Por quê? Porque você tem fatos reais, né? E quando você tem fatos reais, nossa, torna-se extremamente congruente e aí fica tudo muito fluido. Então tá, Marina, e aí? Como que funciona tudo isso? Né? Curiosa, como que funciona tudo isso? É assim, sim. Primeira coisa, você precisa conhecer, né, o seu liderado. Então, assim como você vai se conhecer, né, porque isso é importante dentro do processo. Então, quando você vai aplicar a PNL, o que você precisa fazer? Quer dizer, o que é ideal que você faça? Você passa pelo processo. Uhum. Depois que você passou pelo processo e você vai entender toda a estrutura, a gente fala que é a estrutura da magia, né? Que tem um livro muito conhecido, né, e bem antigo da PNL. Você vai reconhecer essa estrutura e aí, Flávia,
Só sair para o abraço. Só sair para o abraço. Por quê? Porque os resultados são fluidos mesmo. Então, vamos lá. Então, qual que é o primeiro passo dentro da instituição? Você entender o sistema representacional. Uhum. Por que que esse é o primeiro passo? Quando eu entendo que o seu canal, seu sistema representacional é auditivo, visual ou sinestésico, o gestor, o líder, ele vai ser tudo hoje. Ele vai entrar dentro do seu mundo para poder fazer todo o trabalho, né? Então, assim, eu vou explicar para vocês aqui, vou explicar para vocês o que é mapa não é território, que é um dos primeiros pressupostos da PNL, tá? Então, esse primeiro pressuposto, o que que ele quer dizer para você? Ele quer dizer que mapa não é o território. E como funciona esse mapa? Cada um tem o seu, né? Então, qual que é um exemplo bem prático? Vamos imaginar. Você tá arrumando, hein, Marina? Eu Quebra de falei, padrão. É tudo eu falei, estratégia. quebra de padrão. Quebra de padrão é PNL. Então, o que que acontece? Mapa não é o território, né? Então, quando você reconhece que mapa não é o território, você pode realmente, ó, é isso, ao vivo e a cores. Eu falo para você, vamos lá fazer as nossas lives no stream lá, que o negócio testa antes, Flui. faz nossa programação antes, e aí pronto. Agora eu vou ter que ficar craque aqui nesse Instagram, viu? Ah, vai ficar. Já tá no Facebook lá bombando. 3.000 visualizações, 4.000. Você não tá fácil, não. E Já aí, você tá no Flávia? E aí, olha só para você ver. Então, você entendendo que mapa não é o território, tá? Então, cada pessoa tem o seu mapa e cada pessoa tem seu sistema representacional. Uhum. Bom, vamos lá. Então, o que acontece dentro das empresas? Muito conflitos. Por quê? Porque o gestor não entende seu sistema representacional e não entende que se você invadir o mundo dele, as coisas não vão funcionar. Então, é super importante. Então, as pessoas, muitos gestores nem conhecem a PNL, nem sabem que canal, que sistema representacional esse liderado tem. E aí ele começa a conversar com esse liderado Uhum. no mesmo canal que o dele, né? Então vamos pensar que eu sou visual e você é auditiva, né? E aí qualquer ruído vai te atrapalhar. E no meu caso, né? Eu que sou visual, qualquer fato, qualquer coisa que estiver atrapalhando a minha visão, né? Que nem agora eu estou aqui, estou super incomodada, porque eu sou visual, estou super incomodada porque está tudo torto aqui, porque não está tão claro a nossa imagem, e você está tudo bem, porque você é auditivo, você só quer me ouvir, entendeu? Eu sou visual também, Marina. Eu também estou incomodada. Não, Brincadeira. imagina, pensa para você ver. E Isso é aí, o que que ótimo. acontece? Não, e aí, e aí o que que acontece? Acontece que quando você fala no canal diferente, aí sim acontecem os grandes conflitos. Por quê? Porque vamos supor, se eu entendo que eu preciso dar um treinamento para um funcionário e eu Uhum. não reconheço que ele é, digamos, sinestésico, que é o toque, né? Ele sentir, ele precisa sentir. Se eu começo só falar para ele, o que que ele vai aprender? Nada. Ou pouco, né? Nada.
Então, qual que é a magia da PNL? A magia é você reconhecer esse liderado e através desse reconhecimento, o que que acontece? Você começa a fazer um treinamento da forma com que ele vai ficar mais fácil para ele, que ele vai entender. Então, assim, o primeiro passo é você entender a melhor forma que a pessoa recebe, vamos dizer, conhecimento, que ela recebe informação, que ela se comunica, né? Porque isso é uma Isso, forma de comunicação, né? Porque normalmente, por é uma exemplo, uma forma. pessoa sinestésica é aquela que já conversa encostando, colocando a mão, te apalpando, né? Ficando mão com mão, ombro com ombro, a pessoa tem que estar ali de alguma forma te encostando, né? A pessoa visual já é um pouco Exatamente. diferente, enfim, a auditiva já é mais quieta, vamos dizer assim. Então, na verdade, uma das primeiras coisas é identificar a linguagem dela ali na comunicação. Primeira coisa é identificar, entendeu? E sempre respeitando o mapa. Então, assim, o que é respeitar o mapa? É sempre você entender qual canal. Então, você entende qual canal representacional ele funciona, né? Que o que é a PNL? É o funcionamento ótimo do ser humano. Então, você entende qual canal ele funciona, e quando você entende esse funcionamento, aí sim vem os grandes segredos. E aí vem a grandes performance. Enfim, quando eu disse lá no início, né, que a programação ela entra, ela chega para você através desses canais, é exatamente isso que eu quero te dizer. Porque vamos supor, uma experiência, né? Você está vivendo uma experiência. E essa experiência vai ser vivida de diferentes formas para a Marina, diferentes formas para a Flávia e diferentes formas para a Amanda. A mesma experiência. Então, quando eu vou reprogramar essa experiência, se for uma experiência negativa, ou se for uma experiência positiva, quando eu vou reprogramar isso, o que que acontece? Eu vou ter que entender qual canal entrou isso, qual canal entrou essa experiência. Por quê? Vamos supor, vou dar um exemplo de um sonho. Um sonho foi uma experiência. Agora, para a pessoa que sonhou, se o programador ele não entender qual canal foi o canal mais forte que chegou a essa experiência do sonho, nós corremos o risco de, na hora da programação, eu não conseguir programar com eficiência. Só que tem várias dicas e vários segredinhos, porque logo de início você já consegue perceber se a pessoa é visual, se a pessoa é auditiva, se ela é sinestésica, só pelo jeito e pela linguística dela, né? Então vamos supor, eu estou sentindo sensação, eu estou ouvindo auditiva, eu estou vendo visual. Então, quando você coloca a sua audição ativa para você se conectar com o outro e através dessa conexão você ouvir a linguística, né, que é a composição de todas as experiências que chegam até a pessoa, né? Pronto, fica muito simples. Então, qual que é o segredo? É você estar com sua escuta ativa. Mesmo que o canal que você não, o seu canal não seja o canal auditivo, esse é um dos princípios. É você ativar o seu canal auditivo quando você resolve ser um programador. Uhum. Um programador. Por quê? Porque nesse momento você não vai precisar nem fazer um teste. Só pelo que você está ouvindo daquilo que ele está dizendo para você, você já consegue já fazer as validações para sentir, para ver e para ouvir especificamente aonde você precisa trabalhar. Então, o grande segredo é esse. Marina, deixa eu te dar um exemplo bobo aqui para ver se você consegue me ajudar. Ó, quem sabe faz ao vivo, hein? Vamos embora. Bom, agora eu já estou abaixando a minha frequência aqui, porque eu vou falar, viu? Eu que gosto de ser pontual nas minhas lives. As minhas lives é 17 e 19.
E eu entro na internet, já fico aqui esperando o convidado, já fico ali esperando para poder entrar exatamente 17, 19. Imagina o que aconteceu comigo hoje aqui. Pensa. Tá tudo bem, muita calma nessa hora. Aqui, me conta uma coisa, vamos dar um exemplo aqui simples para a gente poder até contextualizar para o pessoal. Vamos dizer que a Marina, ela é líder numa empresa X, né? Ela tem ali o grupo de liderados dela. E ela tem uma pessoa específica, por exemplo, que tem dificuldade com mudança. Todo tipo de mudança. Supondo que se mudar a mesa dela de lugar, ela tem dificuldade. Ela acha que ela não vai conseguir desempenhar as funções dela tão bem. Então, é uma pessoa que todo tipo de mudança, seja física, seja de função, seja, enfim, todo tipo de mudança, ela tem uma dificuldade. Como que esse líder vai conseguir conduzir uma reprogramação mental desse colaborador? Então, ela está programada, né? Ela está programada. Então, a gente precisa entender como foi feita essa programação. Então, quando você está conversando com essa pessoa, né, com esse liderado, você já começa a fazer as identificações. E aí, uma técnica que a gente usa muito, 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 e depois que você passa a conhecer a PNL, essa é a técnica principal, é o metamodelo de linguagem. Então, você metamodela ela. E você começa a entender por que os motivos pelos quais ela tem essa dificuldade de mudança. Por quê? O que a gente tem que lembrar? Que todo comportamento tem uma intenção positiva para a pessoa. Então, todo comportamento. Então, digamos que é um comportamento muito ruim para quem recebe esse comportamento, mas para a pessoa é um comportamento, ele está tendo uma intenção positiva pelo qual ele está se comportando daquela forma. A gente tem que identificar logo de cara para a gente reprogramar. Qual que é a intenção positiva que essa pessoa tem de não sair, de não ser flexível? Porque ela tem uma intenção positiva. Ela tem um ganho para isso. Então, todo comportamento tem um ganho. Então, quando você entende esse ganho, e aí você consegue facilmente trabalhar essa flexibilidade. Então, assim, o segredo é esse. Você faz essas identificações. E o que é legal? Quando você começa a dominar os níveis neurológicos, você entende em qual nível essa pessoa está. Então, vamos supor, aparentemente, pela sua fala, está no nível da crença. Aparentemente. Né? Então, eu Com acredito. tudo, né? Oi? Quando a pessoa tem dificuldade com todas as coisas, né? Possivelmente está no nível da crença, né? Então, possivelmente ela tem uma crença que se ela mudar, né? Ela mudar de lugar ou se ela mudar de estratégia, o que vai acontecer? Ela não vai alcançar o resultado que ela gostaria. E aí ela trava. Ela tem um impedimento, ela não tem um impedimento e pronto, ela não consegue avançar na mudança, né? O que mais? O problema maior, acho que é quando, ao contrário do exemplo, Já cotado. falou que o problema maior acho que é quando é ao contrário do exemplo cotado pela Flávia. Em que sentido, Jefferson? No sentido da pessoa ser flexível demais? Não sei. Você entendeu aí, ô Marina? Eu vou precisar que você complementa aí, Jefferson, para a gente poder né, te ajudar aí na sua dúvida. Porque, na verdade, pelo que eu estou entendendo, Marina, eu acho super interessante a gente falar sobre isso, porque assim, eu tenho feito live desde o dia 25 de maio, com diferentes especialistas, né? Especialista em psicologia positiva, você com a PNL e 200 outras especialidades, né? Que hoje nós vamos falar sobre todas elas, né? Especialista em inteligência emocional, enfim. E eu acho super interessante que em todas as especialidades, e conversando com você agora, eu acho interessante que existe um ponto em comum de conexão, sabe? E esse ponto comum é o autoconhecimento.
tanto do líder quanto com, né, tanto com a referência do líder com o liderado. Se esse líder não se conhece e se esse líder não conhece a equipe que ele está gerindo, não interessa qual técnica a gente pretenda trabalhar, ela não vai funcionar. Seja o líder positivo, né, através da psicologia positiva, seja o líder de transformação, né, que o Wellington Espanha trouxe para a gente esse conceito, dentre várias outras técnicas, nenhuma delas funciona sem a questão realmente do autoconhecimento e desse envolvimento entre pessoas, né? Por isso que a gente trabalha tanto a questão do desenvolvimento humano. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? Quando você trouxe essa questão, por exemplo, do líder entendendo as questões de mudança, por exemplo, do liderado com relação à inflexibilidade, né? A questão da mudança e tudo mais. Eu percebo que, por exemplo, dentro de uma instituição, isso aí apresenta alguns tipos de dificuldades se o cara não é um profissional totalmente voltado para programação neurolinguística. Na verdade, Flávio, o que que acontece? A gente consegue entender, a gente vai fazendo várias formações ao longo do caminho, a gente consegue entender que toda base das formações é PNL, Programação Neurolinguística. Então, quando você começa a fazer o desenvolvimento, o autoconhecimento, o desenvolvimento humano, você percebe, vamos supor, você vai fazer uma psicologia positiva. E aí você vai pegar um livro de psicoterapia positiva lá de intervenções. Então, são 15 sessões de intervenções de psicologia positiva. Quando você olha para as intervenções, tem PNL. Sim. Então, o que acontece? Quando você está lá dentro de um bioalinhamento, tá? Você vai lá e trabalha o bioalinhamento. Tem uma ferramenta e uma parte do bioalinhamento que é só PNL. Por quê? Porque tudo começa na mente. Então, se a sua mente está programada negativamente através de sensação, imagem ou audição, então, se a sua mente ela foi programada por algo que você ouviu, por algo que você sentiu ou por algo que você viu, como que você pode fazer uma mudança? Só chegando na raiz, né? E aí são as técnicas. E tem as técnicas que dentro dessas técnicas você vai afunilando, para que você consiga esse resultado e chegue na causa raiz. Né? Então a gente percebe que vai passando por técnicas, vai passando por informações, mas está lá no quê? Na origem, que foi a sua programação mental que te trouxe até aqui. Então, o que a gente vê muito dentro dos treinamentos é situações relacionadas à infância, escola. Muitas. Então, várias sessões, o que que a gente traz para as sessões? Situações que o aluno enfrentou com o professor. Por quê? Porque o professor falou algo para ele, ou ele viu algo do professor ou dos alunos em si, né, dos companheirinhos de escola, ou sentiu. Então, a base é essa. Como entra para você? Como dá essa entrada na sua mente? Né? E se entrou e te causou um trauma, tanto positivo quanto negativo. Por quê? Porque o positivo ele te potencializa e entra como um recurso para te auxiliar dentro de uma ferramenta, na utilização de uma ferramenta, né? Vou te dar um exemplo. Na minha funcionária entrou numa função nova, tipo no CAD, né? E ela tem uma experiência maravilhosa com órgão. Só que chegava no caixa, ela ficava toda apavorada. Então, o que que eu fiz? Eu busquei seus próprios recursos internos, uma experiência já vivida, e programei ela para o caixa através de uma experiência já vivida, já vivenciada.
Certo. E aqui você vai usando as categorias, né? Que tem dentro das ferramentas, que são a modalidades e as submodalidades. Aqui, o Jefferson, ele até voltou aqui com a dúvida dele, que ele falou assim que ele acha que é mais difícil quando existe uma inflexibilidade com relação ao líder. Mas aí como que faz? Aí é complicado, né? Porque se a gente fala que parte do líder esse processo de mudança e esse processo de transformação, quando o líder ele é inflexível, nada acontece, né, Marina? Como é que funciona? Como que a gente faz para poder implantar essa, vamos dizer assim, essa ideia para um líder, né? Para que ele construa e inspire essas pessoas, caso isso não esteja assim tão claro para ele. Então, Flávia, na verdade, esse líder, ele chegou lá por um motivo, né? Ele tem uma causa pelo qual ele ocupou esse espaço de liderança, né? Uhum. Então, se essa pessoa, né, ele ocupou esse espaço de liderança, quais os motivos que levaram ele até lá? Então, se eu, como um liderado, percebo que esse líder é inflexível, peraí, que parte do liderado está enxergando, com qual lente esse liderado está enxergando esse líder, Uhum. entendeu? Então, assim, aqui a gente não consegue nem falar, tipo, eu sempre começo todos os meus processos, até os meus processos, falando sobre mapa no território, né? Então, quando a gente entende que cada um tem seus ciclos, né? E você vê com a sua lente, e com a lente que você gostaria de ver aquela situação, aí as coisas vão modificando. Então, é por isso que a gente precisa entender todo esse contexto da PNL, porque a PNL tem os pressupostos. E qual que é o primeiro pressuposto da PNL? Você. Você é o responsável. Né? Esse é o primeiro pressuposto da PNL. Então, assim, quando eu estou olhando para o líder, estou entendendo que esse líder tem uma inflexibilidade, peraí, deixa eu entender um pouco mais isso, né? Para que eu possa, a partir disso, validar a intenção positiva pelo qual ele está sendo inflexível. Né? E Uhum. aí, entendendo isso, a gente vai deslanchando nesse sentido, né? Na verdade, trazer aí um entendimento, uma via de mão dupla mesmo, né? Porque pelo que você estava dizendo, a gente entende que o líder ele tem que ter esse aprofundamento de entendimento com relação ao liderado. Mas aí também cabe ao liderado se aprofundar também com relação a esse líder, né? Para entender ele com um pouco mais de, vamos falar de amor, né? Que fica muito carinhoso para o ambiente organizacional, né? Mas fica olhar para ele com um pouco mais de empatia, né? E entender que assim como liderado, né? Você está ali diante de um ser humano, né? Diante de erros, de acertos, e talvez olhar para ele ali com um pouco mais de empatia e entendendo que em alguns momentos ele pode ter um motivo para ele poder estar agindo de uma forma X, e ele também pode estar passando por uma situação difícil que induz ele talvez um excesso de energia, né, uma situação não tão boa, né? Na verdade, Flávia, quando a gente fala de PNL, a base são os pressupostos. Então, quando você olha que o primeiro pressuposto é você, pronto, que você é o responsável, as coisas mudam, entendeu? Depois você vai passando lá pelo feedback. Não tem erro. Na PNL, segundo a PNL, não tem erro, Uhum. entendeu? Tem feedback e resultado. Não importa se ele é negativo ou se ele é positivo, né? E quando você entende que tudo tem uma intenção positiva, que também é outro pressuposto da PNL. Então, assim, se o seu líder ele é inflexível, qual a intenção positiva dessa inflexibilidade? E aí, quando você faz um treinamento direcionado tanto para o líder quanto para o liderado, e ele entende isso, pronto, fechou, né? E aí, todas as vezes que você vai se posicionar, tanto com o líder quanto o liderado, e simplesmente você vira para ele e fala assim: peraí, eu tenho uma intenção positiva pelo qual ele está se comportando dessa forma. Pronto, sabe? E assim,
Na minha empresa criou-se essa piadinha que são mapa não é o território, né? Porque realmente mapa não é o território. Então, como eu explico isso? E eu explico dentro de qualquer processo que eu vou fazer. Se eu vou fazer um processo de coach de relacionamento, de vez em quando aparece, né? E aí, o que eu faço? Eu explico essa teoria para ele. Então, o que mapa não é o território? Mapa não é o território. Então, vamos falar aqui sobre esse incidente do Instagram e do Facebook, tá? Vamos trazer esse contexto para cá. Ela tem uma maior habilidade para fazer as lives no Facebook. A Flávia tem uma maior habilidade de fazer as lives no Instagram, né? Bom, então eu vou avaliar esse contexto. Então chega alguém e fala para mim assim, Marina, chega o liderado e fala assim, Marina, hoje a gente vai fazer uma live. Então live é o quê? O território. Live é o resultado que eu quero chegar. Então, o território. Tranquilo. O que acontece? Só que daí, esse liderado chega para mim, tá? Esse líder chega para mim, que sou liderado, e chega para a Flávia. Flávia, a gente vai fazer uma live? Marina, a gente vai fazer uma live? Aí eu viro e falo assim, opa, vamos fazer no Facebook. Vamos fazer no Instagram. Aí chega a Flávia, opa, vamos fazer no Instagram. O que é interessante você entender dentro desse contexto? Que o meu mapa é um e que o seu mapa é outro. Dentro das suas experiências e dentro das suas representações, o Instagram tem o melhor resultado, o Instagram tem a melhor estrutura visual, a melhor estrutura auditiva. Então, a Flávia, ela vira para esse gestor, vira para esse líder e fala: não, eu quero fazer no Instagram. Por quê? Porque o seu mapa representacional, o seu mapa, ele é o quê? Ele tem toda a experiência e toda a vivência no Instagram. E o meu mapa representacional, ele tem experiências e tem vivências com o Facebook. Só que o resultado que nós duas, que o líder quer, é o quê? A live. Ou sei lá, qual que é o resultado dele? Ter visualizações. Eu não sei qual que é o resultado. Ele vai chegar e vai falar para você, o resultado é X. Né? Agora, como nós vamos representar isso é de acordo com as nossas experiências. Então, quando eu explico isso para os liderados ou dentro de uma instituição, dentro de um treinamento, isso fica muito claro. Por que fica muito claro? Porque eu entendo que você tem que respeitar a minha opinião ou você tem que respeitar as minhas representações internas. Por quê? Porque são minhas, e só minhas. Então, o mapa é só meu. E o seu mapa é só seu. Só que qual que é o resultado? Se nós, independentes de que a gente decidir em que canal a gente vai fazer esse trabalho, essa live, mas a gente chegue naquele resultado final, o que importa o mapa? Se a gente quer o território. Então, quando a gente tem dentro de uma organização uma programação mental negativa relacionada a resultado, porque os grandes conflitos são relacionados a resultado. Então, eu preciso entender qual estratégia é melhor para você, qual estratégia é melhor para você. Então, a gente valida isso, né? Então, eu pego e entendo como você, qual é o mapa, qual é a estrutura mental que você tem. Só que eu quero o resultado. E aí eu entendi que o resultado da Flávia, com a decisão de fazer a live aqui, foi melhor.
E aí eu entendo isso e mostro o resultado para aquela outro liderado que o mapa era diferente. E aí ele vai buscando se programar. Por quê? Porque ele vai se programar de acordo com o resultado exigido do líder. Entendeu? Nossa, muito Acaba os interessante, Marina. conflitos. E aí O que que acaba os é? conflitos. Aí acaba os conflitos. Porque você entende assim, que você não pode invadir o meu mapa, porque eu tenho uma experiência, eu tenho uma vivência. E aí, quando você entende isso, a comunicação fica fluida, entendeu? Uhum. Nossa, Tudo mas que isso tem. é uma organização um pouco, vamos dizer assim, onde o líder tem um grupo um pouco mais extenso, Marina. Como que ele faz para se aprofundar assim no conhecimento dele com relação ao liderado? Porque hoje a gente vê algumas instituições onde as lideranças são muito voltadas, principalmente instituições que trabalham com vendas, tem aí lideranças bastante voltadas para metas, para gráficos, para resultados, né? São gerentes aí muito voltados para performance, vamos falar dessa forma. E talvez pelo número de pessoas que ele precisa ir, ele não consegue se aprofundar, ou talvez ainda não priorizou isso, né? Talvez ainda não tenha aprendido programação neurolinguística para poder colocar isso em prática. Mas como que ele faria isso com um grupo grande de pessoas sob a supervisão dele para ele se aprofundar no conhecimento dessa equipe e conseguir, de fato, fazer isso aí que você está dizendo de uma forma assertiva? Olha, Flávia, na verdade, é, eu acredito, assim, empresas grandes que a gente já foi, né, dar treinamento, a gente foi fazer esse tipo de trabalho, treinamento, não tanto recurso. Por quê? Porque quando você fala de pequenos grupos, tem um estudo que a gestão de pessoa traz para a gente, que você consegue estar abaixo da sua guarda-chuva, embaixo da sua liderança, até 15 pessoas, né? Uhum. Então, vamos supor, se eu entendo que abaixo da minha liderança eu tenho 15 pessoas é um número legal. Agora, se eu tenho muito mais do que isso, o que que acontece? Eu não consigo dar conta, né? Uhum. Então, eu faço um treinamento macro e vou diminuindo esses treinamentos, né? Então, faço um treinamento lá para a empresa toda, né? Então, tenho 100 funcionários. Ou eu passo por partes com os líderes. E os líderes vão passando para os seus liderados. Porque o que é interessante, sabe, ô Flávia? Que eu percebo depois que a gente começa a trabalhar o conhecimento e desenvolvimento. É importante que você ensine a aplicação para os seus liderados. Então, o que eu faço? É uma empresa pequena, mas eu ensino a aplicação. Então, eu não, eu faço o processo mesmo, eu faço a sessão com eles e explico como eu faço. Então, Uhum. eu treino eles também. Sim, é isso que é super importante, né? Porque saindo aí de uma sessão com você, possivelmente, se o rapaz não tiver, né, ou a pessoa, o líder em si, não tiver uma orientação muito boa, ele não consegue performar sozinho com essa técnica, não. Não, na verdade, assim, tem algumas coisas que são bem básicas, que Uhum. eu logo quando eu faço uma entrevista, uma empresa pequena, então eu faço a entrevista, faço o recrutamento, seleção, e eu vou fazendo todo o processo, né, até o processo do treinamento. Então, assim, o que que eu ensino, né? O que que eu mostro para eles? Mostro que todo mundo tem um recurso interno, que a PNL, ela apresenta isso para gente tão, de uma forma tão linda, né? Que todo mundo tem seus recursos internos dentro de você. Uhum. Então, quando você apresenta esses pressupostos não de forma bem simples, né? Eu tô falando aqui de forma estruturada, vamos supor, você vai lá e coloca número 2, número 3, número 4, número 5, né? Coloca lá, pilares. Aí o que que acontece? Nesse momento você está dando uma aula, mas quando você está fazendo um treinamento, um simples treinamento, você já vai nas técnicas e você explica na hora do treinamento. Você tem todos os recursos dentro de você, é um pressuposto. Mas eu não estou falando isso para ele estruturado, que é um pressuposto, né? Então, assim,
Vamos lá olhar qual a sua dificuldade. Então, você está programado para uma dificuldade. Qual que é a sua dificuldade? Então, vamos Uhum, olhar agora que dentro de você tem um recurso. Eu trabalho uhum, esse recurso, né? E aí você coloca o quê? Coloca âncoras, que são o quê? São as ferramentas que tem dentro da PNL. Aí você vai buscando as âncoras visuais, sinestésicas ou auditiva, depois que você conhece isso do seu liderado. Só que é muito simples. Por quê? Isso, quando você começa a fazer esse treinamento, com uma simples frase, você já identifica em qual canal ele funciona, qual canal representacional é predominante, entendeu? Então, quando aham. você começa a trabalhar isso diariamente, fica muito fácil de você identificar em qual canal o seu liderado funciona, Nossa, entendeu? eu achei super interessante. Eu achei que realmente as dicas que você trouxe são muito práticas. E assim, na verdade, depende muito também da habilidade e da entrega realmente de quem está aqui assistindo a gente e que vai assistir também depois, isso aqui vai ficar gravado, para poder implantar isso aí no dia a dia. Porque você trouxe aqui para a gente um conteúdo que tem muita prática, uma aplicabilidade que é possível ser feita, só que na verdade também vai demandar aí muito um líder arrojado, né? Uma pessoa disposta a realmente ter esse conhecimento de si mesmo e dos seus liderados, né? Porque senão, sem essas questões, ele não sai do lugar, né? Não existe a PNL sem essa questão do autoconhecimento e do conhecimento do outro, né? Não, tem que entrar em ação. Na verdade, todo o conteúdo, né, ou toda a formação que a gente tem que colocar mesmo em ação. E assim, a PNL, ela tem três gerações, né? Então, a primeira geração da PNL foi aquela geração que o programador chegava, o cliente chegava para o programador e só o programador falava, né? A segunda geração da PNL é aquela que o programador passou a ouvir e ele começou a entender e passou a ser o quê? Uma união, uma comunicação entre as partes. Só que a Uhum. terceira geração da PNL, ela o quê? Ela influencia todo o sistema, né? Então, quando você entende que você muda, você faz o processo em você, você faz a sessão, você passa pela sessão, e você muda todo o contexto da sua empresa, aí você fica instigado. Não, eu quero, porque eu quero fazer diferença, entendeu? E aí sim o líder fica arrojado, né? Ele fala: não, eu vou me empenhar, eu realmente quero ver a diferença dentro do contexto, dentro dos ambientes. Flávia, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas Você acabou de. Eu tinha perdido a noção porque a gente saiu e teve que entrar novamente, né? Mas tem 2 minutinhos só. Já acabou de não. contar aqui o cronômetro aqui de tempo. Ah, que pena, Marina. Ai, nossa, puxa vida, mas só acontece que tem que acontecer. Então, agora eu vou olhar para a programação mental que eu vim para esse encontro. Então, o que que eu faço? Bem rapidinho, vamos ver se eu consigo explicar rápido. Eu pego a pirâmide dos níveis neurológicos, que é algo assim que eu fui experimentando e hoje eu aplico dentro dos treinamentos. Então, quando a Uhum. gente fala de instituição, o que que eu faço? Eu pego essa pirâmide, então, assim, para as pessoas que estão nos assistindo, entra na internet, pega a pirâmide dos níveis neurológicos. E Uhum. lá você vai ver, né, que tem um, dois, três, quatro e os 7 níveis. E eu consigo fazer um feedback do meu trabalho. Então, o que que acontece? Após essa, então eu vou lá, pego essa pirâmide dos níveis neurológicos, entro dentro desses 7 níveis e eu entendo o que que aconteceu com a Marina. Então, o que que acontece? Primeiro nível, ambiente. Então,
Que ambiente que a gente está falando? Facebook e Instagram. Qual o ambiente que a gente está falando? Meu celular é zerado. Acho que vai cair. Zerado. Oi? Acho que vai cair, Mariana. Então, assim, então eu vou para um feedback dentro dos níveis neurológicos.